Olá, gente, bom dia, tudo bem? Espero que você tenha tido uma boa noite de sono e muito obrigado por essa oportunidade de juntos nós compartilharmos a palavra do Senhor nesta manhã, do dia 30/10/2024, em plena quarta-feira. E eu quero ler um texto da palavra de Deus que diz assim, Mateus capítulo 25, de 1 a 13, diz assim, ó: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram, ou dormiram, né? Todas elas. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja o caso de que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-los, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O texto da palavra de Deus que a gente leu aqui em Mateus 25, ele fala, é um texto escatológico, né, uma parábola escatológica, ou seja, que fala sobre o fim, o tempo do fim, e Jesus anunciando sobre a sua volta. Ele falando que um dia ele vai voltar e que as pessoas precisam estar preparadas para essa volta, precisam ser prudentes. Aqui ele usa a figura de um casamento do primeiro século para falar sobre isso. O casamento do primeiro século acontecia durante uma semana. Os casamentos eram arranjos familiares, né? Então, quando a filha já tinha sua primeira menstruação e quando o rapaz já estava na casa dos 15, 16 anos de idade, eles podiam ser dados em casamento. As famílias se preparavam e negociavam o casamento. Era negócio mesmo. O pai do noivo comprava a esposa, pagava o dote por ela. E assim acontecia. Então, no dia determinado, as famílias se juntavam, abençoavam o casal e estava feito o casamento. O casamento acontecia ao longo de uma semana, ou melhor, a festa do casamento acontecia ao longo de uma semana. Então, durante aquela semana, todo mundo bebendo, comendo, se divertindo. Às vezes durava até 15 dias. Um dia de casamento, 1h30, 2 horas, né? De festa de casamento já é complicado. Imagina, então, uma semana ou 15 dias, né? Mas esquece essa parte. E acontecia, então, o casamento, as festas acontecendo, e em determinado momento do casamento, em algum dia da semana, segunda, terça, quinta, sexta-feira, em algum dia dessa semana, no período da festa, alguém chegava um arauto, né, um rapazinho, chegava tocando uma corneta, alguma coisa, avisando: o noivo chegou, o noivo chegou. E então as amigas da noiva, que eram virgens como ela, tinham lamparinas na mão. Então elas acendiam suas lamparinas e faziam um corredor e iam dançando junto com o noivo até o noivo encontrar com a noiva. E então o noivo pegava sua noiva e levava para a casa que já estava preparado para eles, e assim o casamento acontecia. Os pais abençoavam e o casamento acontecia. É isso que Jesus está relatando aqui, né? Ele está falando sobre um casamento e ele fala que o nosso encontro com ele será assim, né? Um dia um anjo vai tocar trombeta, né? A Bíblia diz que vai chegar o dia em que o arauto vai falar: eis o noivo. Jesus está voltando. A gente está vendo sinais no mundo aí de que o mundo está em colapso, as coisas estão acontecendo. Repara para você ver, o mundo está todo em colapso, as pessoas estão doidas, tudo acontecendo. E muitos sinais estão acontecendo, estão mostrando realmente que a gente já está nessa festa do encontro, nessa festa do casamento. O casamento está prestes a acontecer, ou seja, o noivo já está prestes a chegar para buscar a sua noiva. E segundo as Escrituras, a noiva é a igreja, é aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, aqueles que entregaram, aceitaram Jesus como seu Salvador e Senhor. Esses são a noiva do Senhor, que há de encontrar com ele e então para as bodas, né, do casamento propriamente dito. Bom, dito isso, o que eu quero frisar nesse texto aqui para nossa meditação hoje, cujo tema é prudência, é sobre a prudência e a imprudência das virgens.
A prudência e a imprudência das moças que deveriam cantar e celebrar a chegada do noivo e promover esse encontro entre o noivo e a noiva. O texto fala que elas tinham lamparinas, porque naquele tempo a iluminação era fraca. Então elas faziam aquele corredor de lamparinas acesas para que o noivo pudesse encontrar sua noiva. Só que a Bíblia fala assim que aqui no texto o noivo demorou e elas todas dormiram. O trabalho delas ali naquele ritual era esse, mas elas dormiram, porque o noivo estava demorando de chegar. Quando anunciaram o noivo está chegando, elas acordaram e acenderam suas lamparinas. A Bíblia fala que 5 delas eram 10 virgens, 5 eram prudentes, ou seja, elas não só tinham o querosene ou o azeite da lamparina, mas elas tinham azeite extra, porque elas não sabiam quando o noivo ia chegar. Já outras só tinham azeite da lamparina, e estava pouco. Falei, gente, será que vai dar para a gente dançar, fazer esse cordel, fazer esse corredor de luzes aqui, até chegar lá? Será que nosso azeite vai dar conta disso? Empresta um pouquinho para a gente. As imprudentes falaram para as prudentes. Aí as prudentes falaram assim, não, nós somos prudentes, nós compramos com reserva, vocês não. Prudência, como é que é o negócio? Prudência, canja de galinha não faz mal a ninguém, né? Já dizia o Jorge Benjor. Prudência, dinheiro no bolso e canja de galinha não faz mal a ninguém. Prudência é uma virtude. Prudência é uma virtude de antever. É uma virtude onde você se prepara. Uma virtude que diz, a palavra prudência diz respeito a guardar-se. Tem momentos que você precisa se recolher, se guardar por prudência. Falar menos, aparecer menos por prudência. Às vezes em uma reunião calorosa, você está ali coçando, doido para dar sua opinião, seja prudente. Porque às vezes a sua opinião vai te deixar marcado como todos os outros que estão ali. Seja prudente no falar, seja prudente no agir. A Bíblia orienta isso. A Bíblia fala assim, ó, o prudente vê o mal e se desvia. O imprudente, o louco, o tolo, passa adiante e sofre a pena. Né? Então a gente tem que ser prudente. Prudência tem a ver com guardar, tem a ver com atentar-se, né? Prestar atenção no que está acontecendo ao redor, fazer um discernimento, né? Acautelar-se, ter cautela para as falas, para tudo mais. Às vezes numa discussão calorosa, você, seu marido, eu, você, sua esposa, você é imprudente no falar. Você fala determinadas coisas que depois você não vai dar conta. E isso pode gerar um negócio lá na frente, que você não vai dar conta dele depois, no seu trabalho. Sabe? Algumas atitudes que a gente toma muitas vezes são imprudentes. Um dia eu estava vindo no trânsito, em alta velocidade, e um rapaz estava dando seta para a direita. Está dando seta para a direita. E eu estou indo. Mas lá na minha mente, falou assim, eu não vou passar esse cara. A seta que ele estava dando me dava todo indicativo que eu poderia passá-lo, porque ele queria, a ideia que ele passava, queria ter menos velocidade, então pode vir. Aí eu falei, porque eu não sei, me deu alguma coisa que ele fez me fez pensar que ele não ia encostar o carro. Então eu fiquei prudentemente atrás dele. E ele virou à esquerda. Ele deu seta para a direita e virou à esquerda. Se eu fosse tentar passá-lo, a gente ia ter um problema. Então a gente tem que ser prudente. Né? A gente tem que procurar ser prudente. O prudente, ele vê lá na frente, ele procura ver lá na frente. Por causa de estatísticas, por causa de percepções, por causa de sabedoria mesmo, de revelação, de instinto, de intuição. O prudente, ele trabalha com essas questões, é virtude. Então, precisamos ser prudentes, né? Ficar atento, cautelar, ter discernimento, ter temor de Deus. Prudência também tem a ver com temor de Deus. Né? A gente ficar o respeito a Deus. A gente vive entre pessoas prudentes e imprudentes. Aqui o texto mostra prudentes e imprudentes. A gente vive entre eles. E aqui a gente viu perfeitamente que as imprudentes, ou que as prudentes, não entraram na imprudência das imprudentes. Percebe? Porque as imprudentes estavam sem azeite, falou, passa um pouquinho pra gente. Não vou entrar nessa não. Às vezes a gente se dá mal porque a gente vai atrás do imprudente. Às vezes você é prudente, mas num lapso de memória, por alguma distração, você acaba seguindo uma pessoa que é imprudente e você paga a pena juntamente com ele. Um dia desse eu vi um vídeo de uma moça na traseira de uma moto e o sujeito empinando a moto, até uma hora que ele perdeu o equilíbrio e caiu. Ela machucou mais do que ele, porque ela caiu com as costas no chão, ele caiu em cima dela, a moto caiu em cima dos dois e ela que amorteceu tudo. Quer dizer, o rapaz que estava pilotando a moto era imprudente. E ela também foi imprudente porque tomou carona com o imprudente.
Entende? Então, assim, às vezes acontece isso conosco, né? No trânsito, na rodovia, quando você está indo, tem, assim, algumas. Às vezes você vê uma placa escrita assim, ó, na dúvida, não ultrapasse. Você, já, você que viaja já deve ter visto isso. Na dúvida, não ultrapasse. Seja prudente. No trânsito, a 100, 110, 120 por hora, você não tem muito tempo de reação. Então, o que vale na rodovia, né? O que vale na rodovia muito mais é a prudência, a perícia, né? A perícia. Aliás, a perícia está muito. Fica atrás da prudência, na verdade. A perícia fica atrás. Porque às vezes você acha assim, não, meu carro é bom, eu sei dirigir, já conheço meu carro, eu sei que dá para ultrapassar essas três carretas juntas aqui, eu sei que dá para ir. Isso é perícia. Mas a prudência me fala assim, e se não der? E se o carro tiver algum problema no meio do caminho? Será que não é melhor esperar os caminhões distanciarem um do outro, eu vou entrando até chegar lá do outro lado? Sabe, prudência. Então, a gente precisa desenvolver esse dom, desenvolver essa virtude, né, que Deus nos dá. Por vezes nós somos imprudentes. Às vezes acontece, a gente vive uma vida imprudente. Mas o bom é quando a gente tem o discernimento de saber, peraí, gente, o que eu estou fazendo não está certo. E a gente tomar o caminho de volta. E realinhar a vida no caminho da prudência. Porque o caminho da prudência, ele garante vida tranquila, vida sossegada, vida de paz, sabe? Ele garante isso. Às vezes, por imprudência, a gente vai bater na cara na parede, vai bater na cara no muro. E a vida não dá certo, vai tudo dando errado. A gente vira para cá, vira para lá, roda em círculo, passa 10, 20, 30, 40 anos, a vida não desenvolve. Porque a gente não consegue adquirir a prudência necessária para viver a vida. E à medida que a vida vai passando, à medida que a faixa etária vai avançando, a gente tem que adquirir mais prudência, mais sabedoria no viver. É isso? A gente é mais imprudente quando é adolescente, muitas vezes, quando é criança. Criança é imprudente, sobe na mesa e pula no chão. Mas quando você está com 30 anos, você pensa, eu não vou fazer isso. E se eu não conseguir realmente pular? Posso quebrar alguma coisa. A criança não pensa nisso. Então, às vezes, nossa mente é meio infantil, imprudente. A gente vai tomando decisões que acabam comprometendo o nosso futuro, né? Então, se você está num caminho de imprudência, se eu estou num caminho de imprudência, é hora de voltar e assumir o caminho da prudência, pedindo sabedoria a Deus, como o Tiago falou, né? Tiago diz assim: alguém está com falta de sabedoria? Peça a Deus que Ele dá. Senhor, me dá sabedoria para lidar com isso com prudência. Senhor, me dá sabedoria para viver minha vida com prudência. E assim Deus vai fazer com certeza. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a sermos como as virgens prudentes, né? A ter uma reserva, reservar-nos, né? A ter discernimento. As que reservaram o azeite pensaram assim: eu não sei que hora que ele vai chegar, agiram com sabedoria, agiram pensando lá na frente. As imprudentes falaram: não, isso aqui vai dar, isso aqui tá tranquilo. O motor do meu carro é bom, dá para ir, né? Dá para ir, não, dá para empinar sim. Andar uma moto ou um carro com duas rodas já é difícil, imagina andar com uma carro não, desculpa. Andar com uma moto ou bicicleta, né? Com duas rodas já é difícil, imagina com uma roda só. Mas tem gente que vai. Eu conheci um rapaz que ele andava, e hoje em dia tem muito, né? Em pé, em cima do selim, né? Ele pedalava, 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 depois ele ia levantando, levantando, até ficar em pé, em cima do selim, com uma perna só, e equilibrando. Eu sempre pensei assim, gente, só tem uma coisa, se isso, nunca deu errado, mas se um dia der, ele arrebenta a cara toda. A prudência faz a gente pensar assim, e se não der certo? Aí a gente tem que recuar e se resguardar para dar um passo mais seguro na frente. Bom, que Deus nos abençoe, que Deus te guarde, te ilumine, que haja prudência nos nossos corações, no nosso caminhar. Ana, Carlinha, irmã Ana Maria, Martinha, sejam todos bem-vindos aí. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom?